Sejam bem-vindos a um novo podcast, um projeto que eu estou trazendo aqui para o meu canal. E algumas pessoas vêm pedindo esse bate-papo e hoje eu estou aqui com essa mulher de Deus, pastora Deusdete Araújo, que é uma pessoa que é uma referência para mim, uma referência de mulher de Deus, uma referência de caráter e extremamente inteligente, cheia de conteúdo para passar para gente. Hoje o papo que eu convidei ela para participar aqui é para a gente falar sobre um tema que ela domina com uma autoridade que já vi poucas vezes e eu tenho certeza que ela vai acrescentar muito nesse bate-papo com vocês aqui. E a gente vai abordar esse tema que talvez você não conheça, você fala, o que é paternidade? Mas é um tema muito profundo e que vai esclarecer muitas dúvidas que você possa vir a ter sobre a sua formação desde a sua infância, a sua vida adulta, o seu relacionamento conjugal. Ele tem uma interferência absurdamente grande com a tua infância, a maneira como você trata seu marido, a maneira como você se relaciona com as pessoas, tem diretamente uma conexão que está alinhada com a tua paternidade, a maneira como você vê o seu pai, a maneira como você foi formado. E hoje a gente vai destrinchar esse tema aqui com muita tranquilidade, porque eu sei que é um tema que ela domina com muita profundidade. E ela que eu quero apresentar para vocês é uma mulher de Deus, pastora da igreja Creio e Viva, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Ela também é bacharel em fonoaudiologia, professora primária, professora de educação religiosa pelo seminário Betel, estudante de psicanálise e argilina. Se você não conhece a argilina, é um método que a argila é espelho da autoexpressão. E ela pode explicar isso daqui a pouco pra gente, mas hoje eu quero trazer essa mulher de Deus para ser conhecida por vocês, porque eu não quero deixar ela escondida. Se eu puder, eu vou trazer sempre, se ela tiver disponibilidade, que ela tem uma agenda super lotada. Hoje é um milagre ela estar aqui, então já agradeço a Deus que você está desfrutando do conhecimento que essa mulher de Deus tem. E para iniciar eu já vou fazer uma pergunta para a senhora. Posso chamar você? Sim, com certeza. Então tá bom. Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu gostaria que ela trouxesse. E a introdução que eu trouxe isso é baseada naquilo que vocês trazem para mim aqui nos comentários. Então, se você já está assistindo esse vídeo, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha. Talvez você, com esse conteúdo, possa alcançar muitas vidas e trazer esclarecimento sobre muitas coisas na vida das pessoas que você ama. Então, deixa aqui nos comentários se esse podcast já está abençoando a sua vida. E, baseado no conteúdo que vocês deixam aqui nos comentários, eu senti a necessidade de trazer esse tema, e é um tema importante, como eu já falei, e a gente vai abrir esse tema, mergulhar nesse tema aí pela próxima hora. E quando eu leio os comentários de vocês, eu vejo muita necessidade de solução imediata, um desespero, uma carência, uma angústia em muitos comentários que eu recebo aqui no canal e também no meu Instagram, através do meu direct. E se você também já está aí, o meu Instagram é @JanaLisboas. O seu Instagram, pastora? Pastora Deusdete. Pastora, é PRA? Não, tá pastora mesmo. Pastora Deusdete Araújo. Já segue ela lá, mulher de Deus. Eu tô trazendo ela para ela trazer mais informação na internet pra gente, porque ela não é muito fã, mas ela precisa ser conhecida, as pessoas precisam desfrutar da sua história, do seu conhecimento. E o que eu puder fazer pra te fazer aparecer, eu vou fazer. Então, quando eu vejo esses comentários das pessoas, né, de angustiadas, desesperadas, ansiosas por uma resposta, às vezes frustrada no casamento, às vezes frustrada no relacionamento, no noivado, no namoro, aceitando coisas que, para mim, ao meu olhar, né, são inaceitáveis, e eu vejo que existe uma carência afetiva muito grande. Então, a primeira pergunta que eu trouxe hoje, que eu já sei que você vai dar uma aula aqui pra gente, é: qual a importância da paternidade na formação do indivíduo, pastora Deusdete? A paternidade, ela está no coração de Deus, né? Deus, ele nos fez pensando em filhos,
o céu está organizado em família, né? O pai e o filho. E o Senhor, quando nos criou, Ele nos criou desejando que fôssemos amados através dos nossos pais. Os nossos pais são a expressão do amor de Deus para conosco. E paternidade significa cuidado, né? E a paternidade não está separada da maternidade. A maternidade anda junto com a paternidade. O que ocorre no Brasil é que há uma orfandade muito grande, né? Muitos lares são criados com mães e avós com a ausência do pai. É uma batalha espiritual em cima dessa figura chamada pai. Por que tanta guerra em cima dessa figura chamada pai? Por que tanta perseguição em cima dessa figura de autoridade? Porque o pai, ele representa Deus dentro da casa, da família. Deveria ser assim, né? Sim. Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, sendo Deus o cabeça de Cristo e Cristo sendo o cabeça do homem, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios que Deus colocou o espírito do seu filho, Abba, que clama Abba. Abba é uma expressão de um bebezinho, né? Chamando pelos paizinho, né? Então esse Abba quer dizer que é uma criancinha dependente desse paizinho. E aí Efésios vai dizer que Deus colocou o espírito do seu filho que clama Abba em nós. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a todos que receberam o Filho, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse lugar de filhos, ele traz para nós uma ideia de ser cuidado, de ser amado, de ser protegido. Mas muitos de nós temos uma memória afetiva de ausência desse amor, né? Desse cuidado de pai, de proteção. Então, se Cristo é o cabeça do homem e o Espírito que clama Abba Pai está em Cristo e Cristo está em nós, então ele revela o amor de Deus, o nosso Pai, para o pai terreno, o marido. Uma vez esse marido, revestido desse amor de Deus, dessa paternidade, que ama a sua esposa e cuida dela também, e que revela o pai também, né? Dizer que toda mulher acaba casando com um homem muito parecido com o pai, né? Exato. Então revela o pai para ela também, e essa paternidade através dessa união, a paternidade com essa missão, que a missão do pai deveria ser preparar filhos para a glória de Deus. Todo pai deveria pensar em transmitir valores, virtudes de Deus para seus filhos, para preparar seus filhos para a glória de Deus. Filhos de honra, gente amada, gente bem resolvida, né? Com as emoções equilibradas. E aí a mulher tem a sua submissão, que está junto com esse homem nessa missão. E transmite o amor de Deus para esses filhos. Então, assim, a nossa formação, a ciência diz que até os 7 anos, a nossa base da nossa psique, da nossa mente, ela é formada até os 7 anos, né? Estrutura. Isso é muito sério, porque pela psicanálise, a estrutura ela não muda, né? É estrutura. Você vai aprendendo a lidar com os sintomas, né? Se libertando deles, mas a estrutura fica lá. É como um cimento fresco que você bota ali a tua mão, deixa aquela marca, né? Sim. Endureceu, ficou ali, né? Já era, né? E aí você vê a proposta do Evangelho, que diz que nós temos que morrer e nascer de novo. Sim. Porque esse velho homem estruturado, ele tem que morrer. Sim. Para dar lugar a essa nova criatura. E quem é essa nova criatura? Que nasceu da vontade de Deus. Não nasceu nem da carne, nem da vontade de homens. Nasceu da vontade de Deus. Aí nasceu do Espírito. Aí se recebe a adoção do Pai e nascidos do Espírito somos uma nova criatura. Sim. Por isso que eu falo que o caminho da cura interior e da libertação está em despojar do velho homem. O que é o velho homem? É o sequelado. É o homem sequelado por abandono, sim, por rejeição, quebrado, ferido, sim, machucado, sofreu abuso, sofreu abandono. E não tem só o abuso sexual, tem o abuso também psicológico, porque as palavras dos nossos cuidadores, vou falar cuidadores, porque nem todo mundo foi criado com pai e mãe, né? Sim. Mas todo cuidador vai estar nesse lugar de pai e mãe.
Sim. Né? Então, as palavras, elas ficam reverberando a vida toda, né? Aquelas vozes ficam a vida toda ali trazendo uma mensagem ou de amor, de valor pessoal, ou de desamor e de menos-valia, né? Sim. E isso a pessoa vai ter que lidar na vida adulta para se livrar desse velho homem sequelado. Parece uma carga, né, pastora? Porque assim, eu como tenho tratado, tendo tido oportunidade de tratar algumas mulheres, eu vejo que existe um padrão que é replicado. Você cresceu com um pai que é um pai, de repente, agressivo. Aquele ambiente agressivo, ele se torna normal para você, apesar de não ser normal. Ele vira o teu padrão de referência. O seu referencial é um referencial deturpado, né? É um referencial que não deveria ser. Mas aquele é o referencial. Aí a mulher cresce, ou o homem cresce. A tendência é ele replicar esse padrão, porque é o padrão que ele já conhece. Então, você cresceu com um pai que é agressivo, a tendência é você arrumar um homem agressivo, porque aquele ali é o teu padrão referencial. E quando você descobre esse entendimento, por isso que a Bíblia fala muito sobre o meu povo perece por falta de conhecimento, quando você tem o conhecimento de que esse é um padrão e que o teu padrão está errado, porque você tem um padrão de Deus a partir daquele momento, você tem como lutar contra isso, né? Não vai replicar esse padrão. Então, se o teu pai foi um cara agressivo, o certo é você procurar um homem que não seja um homem agressivo ou uma mulher, de repente, agressiva, para não replicar esse padrão. O que a senhora acredita que faz com que a pessoa consiga enfrentar esse padrão e falar assim, eu não quero isso para minha vida, eu preciso de uma outra história? A senhora acredita que isso a pessoa consegue fazer inconscientemente ou ela precisa ter essa consciência? Como você acredita que isso pode ser transformado na vida de uma pessoa? 90% dizem, né, que dirige as nossas escolhas tem a ver com o inconsciente, né? E a gente procura aquilo que é familiar. Sim. Os traços, né, que são familiares. E o pai que cada um tem na mente, que a gente construiu, é esse pai que vai determinar, é o pai que a gente construiu na mente. Sim. Né? Ele é ele é uma referência de amor, ele é um objeto de amor. Então, a gente tem um afeto e uma lembrança afetiva com esse pai que a gente constrói, mesmo que seja uma relação de amor e ódio. Sim. Mesmo que seja uma relação de amor e ódio. Então, às vezes, a mulher, ela escolhe um homem muito parecido com o pai dela, e a gente vê muita mulher falando assim, tudo que minha mãe passou, eu estou passando. Eu vejo muito isso. Ela não fez uma escolha consciente, foi totalmente. Por vias de um amor, mesmo que seja amor e ódio. Sim. Atrai. Atrai, exatamente. Atrai. E por que a senhora acredita que atrai? Por causa da transferência de amor que tem dentro de cada um de nós, que é o amor do pai e da mãe recalcado, aquele amor que ficou guardado lá dentro, e a gente busca isso em outras figuras. Encontrou um traço daquele, se é o pai, né, esse amor guardado, que a pessoa busca alguma satisfação nele, e ela encontra os traços dele em alguém, ela atrai, ela se sente atraída por ele. Porque foi o padrão que ela teve na infância. É um padrão de amor que ela guardou. Por isso que a paternidade é uma coisa tão séria, porque ela deixa ali como um código de escolhas. Né? É um ensino de amor, é um ensino de conduta, é uma formação emocional. Eu vou ser eu falo bem escrachado aqui no meu YouTube, no Instagram, não tenho papo na língua, acho que as pessoas já me conhecem, mas eu falo que o feminismo é um movimento demoníaco. Isso para mim já está mais do que constatado. Por quê? Porque ele faz com que a mulher acredite que ela pode tudo sozinha, sem ser dependente, sem ser submissa, sem ser tudo isso, para fazer com que a mulher ignore o homem. E aí, quando você ignora esse homem, ignora o homem que eu falo não é o marido, mas ignore o padrão masculino, né, que é extremamente importante na nossa formação. Por isso que o diabo cria esses movimentos, para tirar o pai de dentro do lar. De dizer para uma mulher hoje que de repente não está muito satisfeita com o casamento, como eu já não estive,
algumas vezes dentro do meu relacionamento, e eu sempre falo muito disso aqui nas minhas redes sociais, né? E não existe um casamento que é perfeito, todos somos diferentes. Eu me estresso com meu marido, e isso é normal, ele se estressa comigo, porque somos pessoas diferentes ajustando. Só que eu falo que a Bíblia ela é perfeita porque ela fala que o melhor é o fim das coisas. O meu relacionamento hoje, após 18 anos, é infinitamente melhor do que quando eu tinha 1 ano de casado. Lindo. Então, a gente vai se ajustando. Às vezes, só não olhar, o Gustavo já sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando e vice-versa. Muito bom. E a gente vai aprendendo a se respeitar. Então, eu batalho aqui no meu canal para mostrar para as pessoas que elas veem hoje relacionamentos muito padrões nas redes sociais. Ai, que coisa linda, eu queria um relacionamento assim. E na realidade, né, a gente que trata de famílias, a gente sabe que todo casal, por mais perfeito que ele pareça, sempre tem suas diferenças. E a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, quando a gente, voltando aqui onde eu estava falando do movimento diabólico, né, que Satanás faz com que as mulheres acreditem que elas não precisam do homem. E aí, quando você tira essa paternidade, o pai de dentro do lar, e aí você passa a ser uma mãe solteira, mãe solo, um novo termo, você tira um referencial masculino que é extremamente importante na formação da criança, para poder deixar esse referencial sendo ocupado por qualquer coisa, pela rua, né? Então, essa paternidade hoje, ela é tão atacada, né? E as mulheres precisam dessa informação, de saber que o homem ele tem o papel dele e a mulher tem o papel dela. Então a gente vê uma destruição das famílias e um ataque massivo, seja nas redes sociais, seja nos canais de TV aberto, contra, né, a família padrão. E eu queria que a senhora falasse por que a família que Deus fez é tão perfeita. Por que a mãe, qual é o papel da mãe e o papel do pai na infância? Por que cada um é tão importante? Porque a família paterna, né, patriarcal, ela está sendo desconstruída por essa sociedade. Mas será que esse movimento das feministas não é um movimento feito por mulheres feridas? Com certeza. Decepcionadas? Com certeza. Né? Porque se olharmos para o nosso passado, os pais, eles prevaricaram muito contra o seu chamado. Foram traidores, né? Infiéis, Sim. Prostitutos, lascivos. Sim. Na verdade, tudo que a gente está vivendo é consequência do que nós semeamos. É uma geração colhendo uma semeadura amarga dos seus antepassados. Deus, ele é geracional. Ele fala a Abraão, de Isaac e Jacó, né? É como aquele cego que disse, Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi diretamente, mas ele era da raiz. Né? Então, Deus olha para a gente como árvore. Nós somos hoje resultante de uma semeadura de ontem. Sim. Né? Então, hoje, tem muita mulher aí amargurada porque ela teve um pai abusador. Né? Ela viu o pai bater na mãe, ela viu a mãe chorar. É muito difícil você crescer vendo a tua mãe chorar. Sim. Né? E isso vai deixando nas pessoas assim uns dispositivos de ira. E toda a ira tem a ver com agressividade e violência. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 6, ali onde ele escreve sobre a família, ele vai dizer assim, pais, não provoque a ira dos vossos filhos, porque quando a mãe ferida, abandonada, machucada, vira para o filho e diz assim, seu pai não presta, teu pai é um miserável, teu pai é um safado, seu pai acabou com a minha vida. Ela não sabe, mas a dor dela está semeando ira na vida dos filhos. Está sendo transferida. Sendo transferida. E pessoas iradas não honram. Não honram. Porque pessoa irada está magoada, está ferida, está revoltada, está com uma dívida que não foi paga. E a honra vai nortear a bênção na vida de uma pessoa.
Porque é princípio bíblico, pode mudar a sociedade, pode inventar o que quiser, pode vir inteligência artificial, mas o princípio bíblico vai prevalecer. E a palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Então, para começar a se dar mal na vida, é começar com o princípio de desonra. Então, a vida da pessoa não começa quando ela casa, a vida da pessoa começa dentro de casa, lá na infância, quando ela aprende a honrar pai e mãe. Mas para ela honrar esse pai e essa mãe, ela precisa ter um pai que tenha a postura de alguém que é digno de honra. E essa honra que a palavra diz é incondicional, tá? Mesmo que o pai seja um troço que não presta, você não vai deixar de ser o que a Bíblia diz para você ser. Você tem que honrar pai e mãe. Não é honra pai e mãe se ele for legal com você. Não, é incondicional, né? Por isso que precisa do perdão o tempo todo. Sem o perdão você não consegue nada. Então esse caminho de honra, quando a palavra do Senhor diz que é para o marido amar a mãe, e quando a palavra diz que é para honrar o leito, são os pais ensinando honra. E honra tem tudo, essas virtudes todas divinas estão dentro da honra. Porque quem honra, ama, respeita, cuida, valoriza. Exatamente. A honra é um caráter lindo de Deus expresso dentro do casamento, que vai trazer filhos também de honra. São princípios que, se forem quebrados, quebra toda uma trajetória de vida. Então, esse movimento que tira o pai de dentro de casa, ele é um movimento maligno, mas como Satanás também é chamado de Beelzebu, o demônio das moscas, ele procura ferida. Você deixa uma ferida aberta, daqui a pouco vai ter lava ali, mosca pousou na ferida. Okay. Então é um movimento maligno, mas se apropria de uma ferida. Se apropria de uma brecha deixada, porque o diabo trabalha com brecha. Que brecha é essa? Famílias quebradas, pais que não se posicionaram, sacerdotes que não se posicionaram. Eu não estou botando a culpa nos pais o tempo todo. Eu sei que eles também são vítimas de uma batalha espiritual. Só dá o que recebe, né? Às vezes os pais são do jeito que são, porque quando vai olhar, o pai dele também foi, o avô também foi. Exatamente. É isso que eu chamo de maldição hereditária. É um padrão geracional maldito que fica se repetindo. E que espera-se que alguém que tenha comido do amor de Deus venha quebrar esse padrão. Ezequiel 18 fala isso, né? Fala, né? O pai... se você agir corretamente, você não vai herdar a maldição do seu pai. Se você proceder segundo a palavra de Deus, ele usa um termo de embolotar, né? Os pais, porque tinha esse provérbio, né? Os pais comeram a uva verde e o dente dos filhos embotaram. Isso aí, exatamente. Agora com a gente não precisa. Se os nossos pais comeram uva verde, não necessariamente os nossos dentes vão embotar, porque nós tomamos do Espírito Santo o vinho bom, o vinho do Espírito Santo de Deus, e aí a gente vai dar conta dessa amargura através do amor de Deus, né? E pessoas que têm a mentalidade de filhos, elas se sentem amadas e herdeiras. E aí a palavra vai falar em Gálatas que nós somos filhos e não mais escravos, porque o escravo ele é atormentado, né? Ele trabalha por mérito o tempo todo ali, né? E não tem direito a nada. E os filhos são herdeiros. Então, quando eu me sinto filha e eu tenho uma memória afetiva boa, eu sempre vou lembrar assim, poxa, se o meu pai, que é mau, sabe me dar coisas boas, muito mais Deus. O Pai Celestial, né? Mas quando a pessoa tem uma memória afetiva ruim, negativa, não pôde contar com o pai, né? Não pôde contar com a família, foi dada, foi criada pelas casas dos outros, foi abandonada, né? Foi escorraçada porque viveu na família do outro, que é muito triste, né? Essa pessoa chega na vida adulta muito deformada e com essas brechas que dão lugar para esses movimentos que odeiam o pai, odeiam a família patriarcal. Aliás, eu falo que agora tudo que é autoridade, essa sociedade odeia, né? Sim. Eles odeiam o pai. É o princípio, está quebrando o princípio da honra, vai ladeira abaixo. Vai ladeira abaixo. E o pai, ele representa a disciplina, porque o apóstolo vai dizer assim, vocês são filhos, então serão corrigidos. Porque o pai corrige a quem que ama. Então, amor de pai e correção, que é a lei, anda junto. Agora é a lei do Espírito da vida. Então, a gente não está debaixo da lei de Moisés, mas a gente está debaixo da lei do Espírito da vida, que é o paizinho que nos guia agora. E essa lei é que vai trazer interdição para
tudo aquilo que é ruim para a sociedade, né? A lei do Espírito da Vida vai dizer um não para a gente, para tudo aquilo que é ruim para a gente e é ruim para o outro. Então, ela vai fazer uma interdição do desejo maligno. Toda vez que a gente quer uma satisfação que não é boa nem para a gente nem para o outro, o Espírito diz não. Sem essa lei, nos tornamos pessoas perversas. Então, o que é uma geração perversa? Uma geração sem lei. Ela não teve introjeção da lei. E por que ela não teve? Porque quem ensina a disciplina é o pai e a mãe, dentro de casa, a família. E a mulher, pastora Jana, ela é fundamental. Meu Deus, a mulher, ela é fundamental nisso aí. A mulher é a resposta de Deus para a angústia do homem, né? Sim. Porque Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer uma ajudadora. Sim. A mulher representa a ajuda, o socorro, o apoio, né? A mulher é a boa ideia de Deus que socorreu o vazio do homem. Amém. Então, a mulher, ela é a expressão do amor de Deus para uma família. Essa visão da mulher submissa, como se ela fosse menos importante, inferior, ela é maligna. Sim. Deus nunca pensou nisso. Deus... Engraçado, eu fico vendo as pessoas falando que a mulher tem que ocupar lugares, que a Bíblia é machista. Que Bíblia machista é essa que na época dos juízes coloca Débora como profetisa? Exato. Não, ainda eu tenho muitos comentários aqui que falam assim, linda essa mensagem, mas onde é que tem pastora na Bíblia? Onde é que mulher pregava no tempo bíblico? E eu falo assim, gente, essas pessoas ou não leem a mesma Bíblia que eu leio, ou o padrão realmente é para atacar e para que as mulheres parem de fazer o que estão fazendo, e com excelência, né? Graças a Deus, hoje meu marido, ele me dá esse poder de ter voz, de falar na internet, que ele tem visto, né, o quanto Deus tem me usado, e ele está aqui comigo o tempo inteiro, me dando suporte. Então, existe um movimento para dizer que a mulher hoje ainda, né, não tem voz. Ao mesmo tempo que é muito poder, né, que vem esse empoderamento, ao mesmo tempo existem pessoas que querem calar a voz profética da mulher. E eu falo assim, isso é muito triste, porque vidas estão sendo alcançadas. Imagina se eu sou uma mulher fraca e leio esse tipo de comentário e paro. Mas a palavra do Senhor diz, Paulo, ele orienta ali para Timóteo, se eu não me engano, que as mulheres casadas deveriam ensinar as mais novas, serem boas donas de casa, né? Cuidar bem do marido e dos filhos. As mulheres que têm que ensinar mulheres. Sim. Então, a mulher tem que ministrar a mulher e ensinar a mulher o caminho certo que ela deve ter e ensinar através das experiências, né? Então, a mulher ministrando a mulher. E se você for olhar, a maioria da igreja é mulher. Sim. O pastor, ele cuida da vida espiritual de todos, mas vocês sabem que só uma mulher entende outra mulher. É verdade. Não é verdade? E ali o apóstolo fala que as mulheres deveriam ensinar as outras mulheres. Sim. O que é isso? É pastorear também. Sim. O que é pastorear? As pessoas elas entendem tanta coisa errada. Se elas soubessem que a coisa mais... Olha, pastor para o Egito era abominável. Era abominável. José falou para a família dele, se alguém perguntar para vocês qual a ocupação de vocês, vocês digam que são pastores. Porque aqui no Egito, pastor é abominável. Então, pastor para o mundo sempre vai ser um negócio abominável. E pastor, dentro da visão bíblica, é aquele que cuida, que serve, é a coisa mais simples que tem. Não tem estrelado nenhum nisso. Não deveria ter. Porque isso é a coisa mais simples. Isso significa cuidar de ovelha. Sim. É coisa simples. Pastorear é a coisa mais simples. É cuidar de gente. É difícil, complexo, mas eu estou dizendo que não é um lugar ali de estrelinhas, é um lugar de serviço. Sim. Muito serviço, por sinal. Né? E eu não ligo quando eu não queria ser pastora. Na época do seminário... Eu não conheço um pastor que eu liderava... Um pastor de fato que é pastor, ele sempre fala assim, eu não queria ser pastor. Eu queria voltar para a África, né? Porque eu tinha chegado da África, eu queria voltar para a África, isso que eu queria. E no seminário, eu liderei um grupo que defendia a tese de não ter lugar para pastora, de não existir isso na Bíblia, imagina. Eu liderando um grupo desse... Né? E tinha um outro grupo que era a favor. E tem que defender os pontos, né? E quando o Senhor falou isso para mim, que eu entendi, eu morri de vergonha, porque eu ainda estava liderando aquele grupo. Nossa.
E eu me senti na contramão de Deus. Então, assim, eu tenho a minha revelação, né? Espero que cada pastora tenha a sua. E quando as pessoas fazem essas argumentações, eu não me importo, porque eu acho que o importante é o serviço, é o ofício. Né? E não eu também não me importo, não. Mas eu falo porque, assim, o objetivo é paralisar mesmo quem está fazendo, entendeu? Então, isso me preocupa, que mulheres hoje não saibam rebater esse tipo de informação. E eu também não estou muito preocupada, não. Isso. Porque o resultado, né? Você conhece a árvore pelos frutos, né? Então, não se taca pedra em árvore que não dá fruto. E isso é muito, muito tranquilo para mim. E uma outra coisa, pastora, que é importante a gente saber, é que mesmo uma mulher solo, uma mulher sozinha, quando ela cuida da sua família, mostrando Deus, mostrando o Pai, ela tem o Pai nela. Sim. Porque o Pai é direção, é governo, é cuidado. E quando ela revela Deus para os seus filhos, ela está revelando o Pai do Espírito deles, é isso que importa. Então, às vezes, ela não teve o Pai presente, mas ela não permite a orfandade entrar na vida dos filhos, porque ela está sempre mostrando o Pai do céu, o Pai que cuida, o Pai que está junto. Sim. Então, mesmo a mulher que não tem marido, não necessariamente ela precisa ter filhos doentes, porque ela vai apresentar o amor de Deus, o nosso Pai, para aqueles filhos. Porque parece que Timóteo tinha uma ausência desse pai, que aparece a mãe e a avó, mas o pai não está no cenário. E o apóstolo Paulo faz esse papel de pai, que chama ele de filho, né? Sim. Cuida até da questão da gastrite dele. Amor de pai é cuidado, pai é cuidado. Sim. Então o pastor, ele faz muito isso na vida das ovelhas. E a pastora vem junto o quê? Na sua submissão. Sim. O pastor cuida das vidas, dando destino, cuidando, orientando, formando filhos para a glória de Deus, e a pastora vem junto nessa missão como mãe. Toda pastora tem que ter um coração materno, e ela cuida como mãe. Sim. Aproveitando que você falou aí de orfandade, o que é orfandade? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não sou órfão, mas quando a gente fala da orfandade no nosso contexto de cura interior, a orfandade não necessariamente tem a ver com a ausência física de um pai, mas tem a ver com a ausência da função paterna desse pai, quanto alguém que dá ali o amor, o cuidado, a proteção, a aceitação, orientação. Porque quando Jesus fala assim, eu não vos deixarei órfão, essa palavra quer dizer, não vos deixarei sem mentoria, sem orientação, sem direção. Tanto que ele vai dizer que o Espírito Santo, que agora é o nosso Pai, ele vai nos guiar em toda a verdade, consolar, orientar, vai dar mentoria. Então é essa paternidade com a direção do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo, que faz com que a gente não seja dominado pelo espírito de orfandade, porque ele fica rondando. Porque o que é o espírito de orfandade? É o sentimento de rejeição, de abandono, de falta de proteção. Porque tem muita gente que tem um pai presente e é órfão. Tem gente que cresceu sendo criado por um pai, mas o pai era alcoólatra. Omisso. Não, às vezes ele é omisso, né? Mas às vezes o pai ele nem quer ser omisso, coitado. Mas ele é tão doente, sim, né? Cobra demais. Sim. Já viu aqueles pais que o filho chega lutou tanto para tirar 7 em matemática? Aí chega em casa o pai fala assim, 7? Era para ser 10. Não faz nada para ninguém. Rejeição. Podia estudar para 10, né? Ou então nada que aquele filho faz está bom. Exatamente. Ele cobra demais, critica demais, ou então é rigoroso demais, né? Não deixa a criança... Uma coisa muito errada na nossa geração. Tem muita coisa da nossa geração, gente, que estava errada e que essa presente educação está corrigindo, apesar de muita coisa que está dando errado com a modernidade. Sim. Mas, por exemplo, antigamente, quando a gente falava uma coisa, nossos pais diziam assim, cala a boca, não dá na tua cara, isso, fecha a boca. Isso também foi muito ruim. Uhum. Nem tudo foi bem da sociedade passada. Né? A família patriarcal... Muitas pessoas inseguras hoje. A família patriarcal não é uma família que tem um pai xerife.
Família patriarcal na visão de Deus é a família que tem o amor de Deus ali na família. Sim. O fato de ter pai e mãe dentro de casa não quer dizer que está tudo certo, não. Às vezes eles alejam muito mais do que com a ausência deles. Então, o pai xerife, né, às vezes ele está ali, mas a criança é órfã, porque ele não dá um beijo, ele não dá um abraço, ele não acolhe, ele só cobre, não dá um parabéns, não celebra, né? Sim. Por isso que Deus, quando Jesus se batizou, perante todos, quando ele sai do Jordão, Deus fala assim, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diante de todos, ele está dizendo, reconheço, valorizo, amo, admiro, né? Sim. Coisa mais triste são pais que ficam criticando o tempo todo. Isso vai instalar um código de inferioridade, sim, de complexos, né? De autorrejeição. Puxa, é muito triste o pai que envergonha os filhos na frente de todo mundo. Sim. Isso se instala como um quadro de depressão terrível, que mais à frente vai fazer essa pessoa ser insegura. Eu acho lindo aquela palavra que diz que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lá em Malaquias é para que ele não venha e fira a terra com maldição. Porque quando os pais se separam dos filhos e os filhos dos pais, essa desconexão significa que não está passando para ali amor, disciplina, cuidado. Então essa terra está aberta para as feridas. Ferida, maldição, sim, ódio, mágoa, amargura, ressentimento, é só maldição. Já no Novo Testamento ele vai dizer assim, que ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para habilitar um povo preparado para o Senhor. Porque através de Jesus a paternidade do Abba vem e começa a curar, né? Então aquele que era amargurado agora vai se tornar uma pessoa dócil. Aquele que era irado, agora vai perdoar. Aquele que tinha baixa autoestima, agora vai começar a ver o valor que o pai dá para ele, que ele é aceito, que ele é amado, é cuidado. Aí começa a habilitar essa pessoa para o Senhor, porque agora ela está despojando daquela criatura sequelada e está se revestindo dessa nova criatura que foi comprada. Aleluia. Que é amada, por isso que ele fala, é meu particular tesouro. Né? Ele fala herança. Por isso que ele fala o tempo todo, não temas porque eu te amei, não temas porque eu te amo. Né? Você vê que Jacó tinha uma baixa autoestima, sim, né? E ele fala assim, não tema vermezinho de Israel. Né? Porque a gente Jacó sente um verme. Sim. Jacó, né? Usurpador, né? Sim. Vira um príncipe. Né? Ele se sentia assim uma porcaria, um vermezinho. Aí ele fala, não temos. Aí ele fala assim, porque eu te tomo pela mão direita. Aleluia. Né? Que o pai, coisa linda, um pai que toma o filho pela mão direita e sai guiando ele. Gente, às vezes um pai muçulmano, ele tem mais entendimento de preparar o filho do que um pai cristão. Sim. Na África do Sul, tinha lá uma mesquita, dava-se meio-dia, você tinha que ver centenas de pais chegando com seus meninos para aquelas orações. É muito forte. E você vê como que o islamismo é forte nesse mundo. E eles têm filhos. Eles não param de ter filhos. E eles transmitem o saber deles. Sim. Entendeu? Então, mas em Deuteronômio ele fala, pai, você vai inculcar nos seus filhos, sentado com eles ou andando com eles, a lei do Senhor. Exato. E como é que inculca essa lei? Como é que um pai vai inculcar a lei do Senhor na vida dos filhos? Não é ficar lá, vamos ler aqui, vamos ficar ali, ler ali, não. Porque, quando diz assim, ensina um menino no caminho que ele deve andar, tira o que você come e o que você experimenta e bota na boca dele. É ensinar o que você experimenta, você vive e transmite. É mais do que ensinar, é transmitir. Então, quando os pais transmitem, como é que um pai transmite o amor do Senhor? É diretamente para os filhos? Não, é para a esposa. Exato. Para a esposa. Ele entrega esse amor para a esposa. E essa esposa é como se fosse um cordão umbilical. Isso. Sempre ali, ela transmite esse amor que ela recebe, esse cuidado, esse carinho para os filhos, e os filhos crescem vendo a mãe feliz, com o pai feliz, se tornam também felizes. Exatamente. Eu sonho com isso, né? A gente trabalha para isso, né? Exato. E não é fácil.
E o papel da mulher, ele é crucial, né? Porque às vezes a mulher escolhe um homem que não é um homem de fato, né? Como a Bíblia diz que um homem deve ser. E ela transmite, como a senhora falou aí, seu pai não presta, seu pai é um canalha, seu pai isso, seu pai aquilo. E, na verdade, ao invés de ela falar isso, ela devia profetizar nesse filho, ensinar esse filho como ele deve ser. Olha, filho, um homem, ele precisa amar a sua esposa, transferir a mentalidade do seu filho para a palavra, a paternidade de Deus. Porque aí, quando você mostra que Deus é assim, talvez a criança até se pergunte, por que Deus não me deu um pai bom? Tem isso também, né? Porque você mostra a paternidade de Deus e a criança olha para o pai que ela tem e fala, meu Deus, aí quando você sabe, verdadeiramente conhece a palavra, você mostra, você derrama amor. Ele mesmo frustrado com aquele pai, ele pode derramar amor sobre esse pai por causa da honra. E perdão, talvez, né? Exatamente, perdão. E isso é muito forte, porque a gente vê a nossa batalha como pastor é essa. Né? Ensinar que, por exemplo, eu tenho um filho e uma filha e eu mostro para o meu filho como ele tem que se relacionar com Deus, eu me relacionando. Contando testemunho, falando do que eu já vivi, do meu passado. Às vezes as pessoas me perguntam, seu filho sabe que seu marido já te traiu? Eu falo, sabe? Porque eu conto, e aí o Gustavo fala, eu errei, você não pode errar. Por quê? Porque o Gustavo, que é o meu esposo, encontrou Jesus no caminho e recebeu a paternidade de Deus. Que lindo, e né? aprendeu a como de fato ser um pai e está transmitindo isso para o Natan. Então o Natan, ele vê o pai servindo e a mãe servindo a Deus e recebendo da parte de Deus. Não um pai fantasiado, né? Não é um pai fantasiado. Um pai de carne que corrige, porque o Gustavo é duro, mas também é amável. Então ter esse equilíbrio, porque o amor não é só dizer sim. Não. Muito pelo contrário. Corrigir. Às vezes o Natan, ele tem uma personalidade muito forte e às vezes ele se altera comigo, o meu marido entra na frente e fala, ei, como é que você tá falando assim com a sua mãe? Entende? E aí mostra que não é assim que se faz, que não é assim que ele tem que tratar. Então, por quê? Ele já foi esse cara que levantava a voz para mim quando ele não tinha entendimento. Então hoje, porque ele encontrou a paternidade de Cristo, deixou de ser órfão, apesar de ter tido o pai dele. Órfão irado, né? Órfão irado, porque o mundo forjou ele assim. O pai e a mãe dele não tinham instrução para formar. E ele não teve essa formação. Então, ao longo dos anos, eu que me converti primeiro, fui apresentando e ele foi conhecendo e foi buscando. E aí hoje, ele quebrou a maldição. Amém. Porque ele encontrou o verdadeiro pai. Então, assim, por isso que a gente hoje, mulher, tem um papel fundamental na formação das nossas crianças. Sim. Por isso que a agenda, né, é uma agenda que você pode tudo. A agenda hoje do mundo você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Não barra o desejo. Exato. Né? Você pode ter vários relacionamentos. A tua carne pode falar à vontade. Porque são pessoas órfãs querendo tratar essa orfandade dentro delas, esse vazio, essa ausência com os prazeres da carne. Querendo satisfação o tempo todo, né? Exatamente. E não vai encontrar. Por isso que hoje a profissão do futuro é a psicologia. Para tratar sim. a frustração, a dor, essa ausência. E é muito interessante, porque assim, nós como líderes religiosas hoje, a gente vê muito isso na vida da igreja. Pessoas que às vezes são tão frustradas emocionalmente que elas querem encontrar um pai humano em qualquer pessoa. Então, existem pessoas que idolatram os pastores, idolatram seus líderes. E por quê? Porque querem que alguém seja essa fonte. E também não vai encontrar. É tudo um movimento inconsciente, né? Exato. Por isso que a conscientização, o autoconhecimento é que vai trazer a mudança dessas coisas, né? Entender por que está fazendo aquele movimento doentio, né? Sim. E nós não podemos, nós pastores não podemos alimentar
né? Porque as pessoas transmitem pra gente, assim, todas as suas angústias e frustrações. Sim. E nós, pastores, temos que buscar cura o tempo todo para que a nossa doença também não venha alimentar a doença do outro, né? Eu já perdi pessoas, assim, dentro da igreja, né? Perde. De você falar, eu já falo isso do altar pregando, eu falo assim, eu vou frustrar vocês. Eu não sou perfeita, eu falo isso aqui no canal. Não gerem essa expectativa. Como nossos pais nos frustraram muitas vezes sem querer, né? Sem Porque eu costumo dizer, não é só pai que não ama, que fere, não. Exatamente. Pai que ama também erra. Sim, né? sim. Meu pai, minha mãe sempre foram extremamente amorosos comigo, né? Erraram em alguns momentos. Eu erro com meus filhos também. E assim, você não vai ser isento de errar. Não, o que é incrível é você chegar para o seu filho, por exemplo, como eu já cheguei, tanto eu como o meu esposo, de falar pro meu filho, me perdoa, eu errei. Isso cura, tá? Eu já gritei com a minha filha, dela chorar, e eu virar e falar assim, filha, me perdoa, a mamãe errou, me desculpa, eu te perdoo, mamãe. Isso é lindo. Então, assim, eu vou errar, erro com ovelhas, erro com meus filhos, erro nos meus amigos, porque nós nunca estamos livres de ser pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, nós não somos pessoas perfeitas. Então, a gente não está livre de errar. Só que, assim, às vezes a pessoa ela é tão frágil emocionalmente e não está nem preparada para um confronto. Eu já perdi ovelha de estar num gabinete, para quem não sabe, é uma conversa entre o pastor e a ovelha, e de a ovelha fazer um movimento, eu falo, mas por que você fez isso? Por que você se vê assim tão inferior? Por que você exige tanto a minha atenção? Você já se perguntou qual é essa necessidade? Isso. Por que se eu não falar um dia com você, isso vai te gerar essa dor tão grande? Você já perguntou por que você tem esse buraco dentro de você? Dependência emocional é a pior coisa que tem, né? Entende? E aí a ovelha achar que eu não queria cuidar. Ainda sair falando mal. Então, isso acontece assim, muito. De você querer ajudar a pessoa muito a falar, mesmo. Eu vou frustrar, eu não sou perfeita, nenhum pastor é. E a carência faz uma pessoa inteligente se comportar como criança, né? Exato. E todos nós temos, né? Sim. De vez em quando bate carência na gente. Sim. E a gente faz exigências estúpidas, né? Exato. De perguntar, o fulano de tal foi convidado no aniversário do fulano de tal, por que eu não fui? O sentimento de abandono e rejeição fica batendo na porta, né? O tempo inteiro. E aí, assim... E isso acontece com a gente também. E é bom quando vem à tona, porque aí a gente sabe que isso está aqui dentro de mim, precisa ser curado. Exato. E esse é um papel muito difícil, né? Eu acho que na igreja vem todas as crises internas mal resolvidas, fica batendo uma crise na outra, assim, ó. Exatamente. Aí tem que identificar, porque a cura vem com a identificação, né? Não, e por isso que é incrível, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia fala que a gente tem que congregar. O congregar permite isso, né? Você ferra afiando ferra, gente. É a dor do outro que não é a minha que me ajuda a entender que, tipo, ele tem essa dor, eu não posso ser assim. E aí exatamente. Já espelhando, né? E aí o triste é que hoje existe um movimento dos desigrejados. Eu sou a igreja. Tudo movimento de gente ferida. É desse jeito de falar. Às vezes eu recebo caixinha aqui e falo assim, pastora, eu não gosto de igreja, eu não gosto de congregar, eu posso servir a Deus da minha casa? Eu falo, nossa, que egoísta. É verdade. Eu recebo de Deus que Deus é incrível para mim, mas eu não posso mostrar como Deus é incrível para mim convivendo com meu irmão. Você falou a coisa certa, porque eu falei que é um movimento de gente ferida, mas nem sempre, às vezes é um movimento de gente muito bem resolvida que não tem paciência com os não resolvidos. Exato. Mas isso também é falta de amor. Sim. Porque se eu olho para um lugar e digo assim, eu não aguento não. É muita gente doente. Se eu estou fazendo o diagnóstico, eu estou percebendo, eu sou de Deus, eu deveria pensar assim, puxa, aqui é meu lugar. É muita gente doente para tratar. Muita gente. Porque o povo quer, às vezes, um ministério que bote ele em evidência. Sim. Mas você está num lugar assim que você fala, meu Deus, é muita gente carente. Aqui tem muito abraço, muito amor para eu dar. Eu posso servir muita gente aqui. A pessoa se encontra, né? Exato. Eu falo muito isso lá na igreja. Aqui... Quanto maior for o seu cargo, mais eu vou exigir serviço de você. Porque eu exijo de mim. Que mais é dado, mais chega a ovelha lá na igreja, eu falo, você pode me ver aqui capinando qualquer dia desse, porque eu tô aqui e não importa o cargo. Eu tô com o microfone, eu tô com a vassoura.
Isso Eu aí. tô onde a igreja precisa de mim. Isso é para servir. Eu posso ser multimilionária, mas se eu tiver que varrer o chão, eu vou varrer. Eu não tenho. E aí, é aquilo, o exemplo arrasta. Quando chega alguém lá que as pessoas da igreja já percebem que a posição, já fala assim, ó, aqui não é teu lugar não. Ou das duas, uma, ou tu desce, ou tu entra no ritmo. Porque isso mesmo. não tem essa. Quanto maior é o carro, porque aí é aquilo que eu falo, eu olho para Jesus. Maior quem? Maior que serve. Ele era mestre, bem resolvido, Senhor. E ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí vem um dito cujo, querendo, entendeu? Se eu o tempo inteiro servido, eu não posso servir. Eu recebo de Deus da minha casa e eu não preciso ajudar meu irmão. Então você não é cristão. Fácil, né? Eu falo então, que é prótese, não é corpo, né? Sensacional essa referência, prótese não é corpo, é isso. Porque corpo está conectado, né? Isso, exato. Paulo fala, né? Junto, né? Não pode ter o dedinho, não pode. Cada coisa no corpo tem uma função. Tem uma função. Não tem jeito. É para servir. Não tem jeito. Então, assim, pode ser que esteja uma hora que você esteja exercendo papel de cabeça, de repente, de uma célula. Ou tem hora que você pode ser a pessoa que ajuda a varrer e vai. É corpo. Não tem jeito. A gente tem que ter todas as funções. Não é lugar de palco, é lugar de altar. Exato. Né? Sacrifício. O tempo todo se entregando. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Assim, a senhora roda muitas igrejas, né? Você deve ver muito isso, né? Só de olhar, às vezes a gente já conhece, às vezes conversando 5 minutos com a pessoa, a gente já consegue identificar a debilidade, né? A dificuldade que aquela pessoa tem. E quando eu consigo identificar, é sinal de que eu posso ajudar. Então, tá além de mim, porque para mim é muito fácil, pastora. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha carreira, né, meus filhos, minha família, tá tudo estruturada. Pra que eu vou me enfiar de me estressar com o povo dentro de igreja? Não, vou ficar aqui na minha casinha, sendo bem sucedida no meu lar, porque eu conheço a escritura. Mas aí, cadê o propósito? Cadê o chamado? Cadê? Entende? Meu maior medo na vida é um dia eu estar diante do Senhor e Ele falar assim, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque a gente vai ter que mostrar, você pode falar, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz e aconteci. E você pode ver que não é questionado o trabalho. Ele não fala assim, não, você não expulsou, não, você não serviu. Ele não fala, tá. Ele só fala assim, aparta de mim porque eu não te conheço. Porque dentro do interior que ele vê, ele sabe qual era a motivação. Porque ele não nos chamou pelo que a gente faz, né? Sim. Ele nos chamou para sermos um com ele, né? Exato. É através de nós. E eu falo, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Nós já não somos mais, né? Mas Morri, é a vida de Cristo através de nós. É esse eu que atrapalha o chamado, né? Eu costumo dizer que a diferença é você entender quem te chamou, não é psil. Tem gente que ouve um psil. Ai, ouviu a voz. Você tem e não que ser sustenta. chamado. O Quando psil é o não psil, sustenta, não sustenta. A dor do ministério não sustenta. Não, tem que ser. Para quem não sabe, a sobrinha da pastora Deusdete é uma pastora lá na minha igreja, né? A pastora Juliana, que vai ser a próxima convidada aqui do podcast. É uma minha mulher princesona incrível, que eu sou apaixonada. Se falar dela para mim, vai arrumar uma briga comigo. Porque comigo ela é uma também. mulher incrível. Ela vai estar aqui, a pastora Juliana. E a gente tá junta no ministério, servindo ao Senhor juntas. Eu nem falo que eu sou pastora dela, porque muitas vezes ela é minha pastora, né? A gente se abre, a gente conversa, a gente tem esse grau de intimidade. E no início, né, ela era só minha ovelha e eu ajudava ali. Começou a pedir para orar pelo marido dela, para eles orarem junto, para a gente abençoar. E a gente vem acompanhando, né, a formação. Ela virou diaconisa, foi separada pastora. E eu tive o privilégio de ungir a cabeça dela a ser pastora. Você estava lá nesse dia lindo, do quanto eu a amo. E às vezes, na jornada ministerial, ela falava assim, pastora, como você aguenta? Como que você aguenta, pastora? E eu falava para ela assim, Ju, eu não penso.
Porque se a gente ficar pensando nas dores, a gente não recebe a cura. E muitas vezes o lugar que eu fui ferida é o lugar que Deus me curava para a próxima fase. Então, assim, às vezes a pessoa fazia algo contra mim ou contra o ministério e Deus falava assim, olha com misericórdia, porque eu olho com misericórdia para você. É o segredo. E aí eu não posso ficar remoendo dores dentro de mim que já passaram. Isso aí é o segredo. E eu falava para ela, dói, mas dói hoje. Porque eu tô em Deus, então amanhã ele vai prover o bálsamo para me curar. Amém. E aí chega em contrapartida uma outra pessoa que vai e honra e você fala, nossa, que lindo. Uhum. E é aquilo, né? É o equilíbrio, é o que eu falo. Quem ouve o psil não sustenta o ministério. Não. Em algum momento cai, tropeça, é envergonhado, desiste, paralisa. E o que me mantém de pé, e eu tenho certeza que você pode falar, né, a respeito disso, é o que Deus faz na nossa vida. É o chamado verdadeiramente, a motivação. A gente mesmo, quantas vezes se pudesse a gente... Não, Senhor, eu não quero. Né? Quero ser normal. Só quero ser só mais um, deixa eu ser mais um. E não deixa. É um chamado mesmo. Não deixa, você gritar. Uma vez eu quis desviar, né? Sabe da história, não, né? Não, nem consigo te ver assim. Não quis. Eu falei, não quero mais saber de ministério. Logo que eu já era diaconisa? Não, eu ainda não, então eu era só obreira. Eu era obreira e aí eu frustrada, né? Mimada, egoísta. Eu me frustrei com algumas pessoas da igreja. Eu falei, um monte de gente hipócrita, não quero mais saber de igreja. E fui para minha caverna, né? Fiquei um tempo lá e eu vi o quanto eu era egoísta, o quanto eu era medíocre, vazia, de achar que o propósito tinha que me servir, não eu servir ao propósito. E aí eu falei, cara, eu não tô aqui para fazer para mim. Eu faço para o Senhor. E aí, nesse período que eu estava querendo me desviar, que eu não ia mais para a igreja, Deus botava sempre uma pessoa afastada do meu lado para falar pra pessoa assim, volta. nem quando eu quis desviar eu consegui. Palavra profética, né? Porque o chamado, ele grita, as pessoas te procuram. Quando você tem Deus, quando você conhece a Escritura, você tem sempre uma palavra e as pessoas estão tão carentes de paternidade, de Deus, de vivendo num espírito de orfandade, que quando você conhece a Escritura, parece que Deus vai jogando as pessoas no seu caminho e fala, ela vai ter uma palavra para te dar. É isso aí. E nem desviar eu consegui. Então, falei, graças a Deus. Então... Eu te admiro muito, porque você é novinha e você consegue ser uma excelente esposa, mãe, empresária, de certa forma, né? Sim. Também. Pastora de igreja e ainda faz trabalho na internet, né? Tenho a mídia aí, eu admiro, porque eu sou solteira, não dou conta disso tudo não, e não faço nada de mídia, todo mundo pede, eu não faço, e eu vejo você produzindo conteúdo, eu falo, eu admiro. Glória a Deus pela tua vida, é poder de Deus. Não, é só ele mesmo. É poder de Deus. De vez em quando eu choro. Acredito. Boto o joelho no chão e falo assim, eu não vou aguentar. Mas no dia seguinte já tô de boa. Renova. Então, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Junto com a misericórdia dele, tem um renovo pra gente. Sempre. Né? Se não fosse isso, a gente não suportaria, não. Engraçado, você falou da Juliana, como que a igreja é importante. Há muitos anos atrás, eu fui para uma consagração com a mãe dela e ela pequenininha, né? E tinha uma missionária da Bolívia, que ficou um tempo na nossa igreja. E essa missionária ali na reunião de oração e consagração virou para ela e disse assim, olha, você vai seguir os passos da tua tia. Oh, glória a Deus. Eu vejo a capa que a tua tia está carregando da unção profética, o ministério dela você vai ter sobre você. Amém. E ela pequenininha assim, a gente fala aquela palavra no coração, né? E ela, durante a adolescência dela... Olha, uma vez eu pedi a Juliana para orar, dei o microfone a ela chorou tanto, ela chorou de se sentir agredida, tipo assim, eu tenho medo, eu tenho horror, eu tenho um pavor, e você me deu esse microfone aqui. Não tinha como imaginar a Juliana hoje, pastora, que fala e ministra, com aquela menina tão apavorada, porque a gente pediu para fazer uma oração. Eu lembro a primeira vez que eu falei para ela que ela ia pregar. Ela chegou para mim e falou, pastora, não faz isso comigo. Emocionada, assim, não faz isso comigo, eu tô passando mal. Eu falei, eu vou subir no altar com você. A gente vai pregar junto. Eu lembro que ela contou isso.
a gente vai pregar junto. O que você não souber, quando eu sentir que você tá nervosa, eu entro. Tá vendo? E aí eu fui adaptando ela no altar ali, ajudando, né? Mas assim, o chamado é visível, prega Tá vendo hoje, como é lindo? eu amo assistir ela pregar. Tá vendo como a igreja, a família de Deus é importante, Sim, né? sim. Eu acho que eu iria sempre respeitar, né, aquele sentimento trauma dela. que ela Eu não, ela, eu nem ligo. né? Sabe? Olha, sabe, você já foi né, Eu não tenho arrumar, paciência, não. Quando eu sei que a pessoa destino, tem, né? eu dou destino. E eu Glória falo pra a ela, eu Deus. sei que vai ter um tempo que você não vai estar comigo mais. Muito lindo isso. Eu sei que o Senhor Isso vai é enviar. paternidade de Deus manifestada através da igreja. Sim. A igreja revela o pai para o sujeito que chega lá, né? Sim, exatamente. Eu falo pra ela, eu sei que um dia que você não vai estar mais comigo. Eu fico até já emocionada de saber isso. Mas eu quero que você saiba que eu sempre tô aqui. E porque o meu objetivo é enviar eles. Muito lindo. Eles sabem disso, já estão cansados de saber. Flechas, né? Porque não pode ficar ali. Filhos são flechas. Tchum! Eu tenho que lançar. Entendeu? E para onde Deus vai lançar, quando vai lançar, não faço a menor ideia. Mas eu sei que vai, porque Deus já falou isso comigo. Então, eu não posso ser egoísta de querer tê-los para mim. Só que eu falo para eles, forma alguém igual vocês. É verdade. Porque a gente precisa deixar alguém, né? E esse é o nosso objetivo, é sempre preparar pessoas para o propósito. É verdade. Ninguém é de cumprir ninguém. propósito, né? É Habilitar um povo preparado para o Senhor. Pastora, muito obrigada pelo seu tempo precioso, que eu sei que é precioso, que é difícil conseguir agendar você. Mas para mim é um privilégio poder compartilhar dessa conversa, né? Trazer você para o mundo. Pode começar que eu vou cobrar você estar mais no Instagram, mais no YouTube. Vamos trabalhar isso. Igual eu cobro Juliana, eu falo, tá demorando muito. Então tá, ó, seja minha mentora nisso aí, ó. Vamos junto, o que eu puder fazer, sempre farei. Amo sua vida, respeito seu ministério, honro sua história, seu chamado. Para mim é sempre um privilégio te ouvir falar. Eu sempre aprendo muito e espero que a gente continue aí aprendendo o tempo inteiro e você visitando a nossa igreja. Inclusive, ela vai estar conosco na nossa conferência de mulheres em março agora. Vai lá, segue a Place, @Place Church Oficial, você vai ver. Aí vai ter link de inscrição, porque ela é muito requisitada. Então, quando ela for, se prepare para receber cura, poder de Deus na sua vida, porque é uma mulher cheia de Deus, que tem muito para derramar. Glória a Deus. Tanto na minha vida, como na vida de qualquer pessoa que esteja lá conosco. Ela é nossa convidada e sempre está aberta aqui. O que você quiser falar, fique à vontade, a casa é sua aqui. Muito obrigada, me senti à vontade, foi uma honra estar aqui servindo vocês. Obrigada. E o próximo podcast é com a pastora Juliana. Nós vamos falar sobre Templo do Espírito. E você também é nosso convidado para estar aqui conosco. Amém? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui ouvindo essa conversa maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, segue a pastora lá, que ela tem muito conteúdo, cobre ela, manda direct, chora, fala, pastora, aparece mais, porque ela não gosta de aparecer, mas ela vai aparecer. E a gente vai empurrar. Também. Muito obrigada, viu, gente? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Até o próximo podcast aqui no meu canal.